uma correção aí, caderno do aluno, terceiro bimestre de 2020, exercício de 1 a 11, segundo colegial. Vamos lá, galera. Esse aqui eu já tinha postado na aula, nós vamos fazer uma revisãozinha básica aí, tá? Então você tem as saias e as blusas, né? Então você tem até 4 saias e 5 blusas. Então vai te dar aí, né, a possibilidade de 20 combinações. Tranquilo? Depois você tem as cidades, né, para você, uma tinha critério, né, com ouro preto e a outra, né, sem ter ouro preto, não é isso? Vamos lá. Ouro preto sempre estiver fazendo parte do roteiro. E a B, não houver restrição das duas cidades, né? Então, tá aí as combinações, tá? Com ouro preto e sem ouro preto. A 3, ela começa a falar de algarismos, né? Tá? Então ele deu alguns números aí de 3 algarismos, né? E a pergunta é: quantos números de 3 algarismos podemos escrever se todos começarem por 1 e os algarismos puderem ser repetidos, tá? Então o que nós temos que lembrar aí? Nós temos que lembrar que nós vivemos num sistema de 10 algarismos, tá bom? Aqui, ó, que é do 0 ao 9, tá? Nós vivemos num sistema de 10 algarismos, que formam nossa infinita numeração, tá? Se eles podem ser repetidos, isso significa, tá, que eu vou precisar de 3 casos, porque são algarismos com 3, né? A pergunta é com 3 algarismos. Deixa eu arrumar aqui, 3 algarismos, tá? Por que tem que ser 1, ó? Vamos mudar de cor aqui, ó. Por que tem que ser 1, né? Que comecem com o algarismo 1. É o que o exercício disse, tá bom? Se eles podem ser repetidos e nós trabalhamos com 10 algarismos, então o que pode se repetir é que existe 10 possibilidades, aqui existe 10 possibilidades, tá bom? Vamos seguir aí. Ó, todos começarem por 1 e os algarismos não puderem ser repetidos. O que acontece aqui, ó, com os algarismos repetidos? Ó, ele continua começando com 1, ó, né? Mas aqui é 9 e aqui é 8. Por que aqui é 9 e aqui é 8? Porque se você vai estar usando 1 e você não pode repetir na segunda casa, você vai poder usar o 0, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, tá? Então são 9 algarismos que você vai poder estar usando. Se você usar qualquer um deles nessa casa aqui, ó, tá? E você já está usando o 1 aqui, tá? Você já usou aqui, ó, 2 algarismos, tá? Por isso que aqui vai ser 8 algarismos, tá bom? O que vai te dar a resposta de 72 números. Fechou? Vamos lá, continuar a nossa situação aí. O que ele diz, né? 3 algarismos, continua sendo 3 algarismos na C, né? Ó, não houver qualquer restrição, isto é, desde 100 até 99. Então, ó, vai começar pelo 100 e vai até 99. O que acontece aí? Aqui, ó, você já não pode, né, usar, ó, o algarismo 0 aqui, ó, né? Você não pode usar o algarismo 0 aqui. Por isso que começa com 9, porque você pode usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Você pode usar, né, o algarismo 0 na dezena e na unidade, mas não pode usar na centena, né, porque ele é um algarismo de 3, né, um número, perdão, de 3 algarismos, e nessa disposição vai ter que começar
né? No mínimo com 1, você não pode usar o 0, tá bom? Então, 90 vezes 10, 900 para você, fechou? Se enviar aqui, né? Algarismos para a unidade, exceto já utilizado anteriormente. Qual é a pergunta? Os números são não contiverem, perdão, algarismos repetidos da mesma condição, mas agora não pode repetir, né? Então aqui, ó, você começa com 9, obrigado, aqui você já usou 1, aqui você já usou 2, então ficou com 8. Você vai ter 648 números, tá bom? Atividade 4, ó, existem 9.000 números de 4 algarismos, dos quais 1.000 é o menor deles e 9.999 o maior deles. Quantos são? Pergunta, ó, quantos são esses números de 4 algarismos distintos? Repetindo, se são distintos, né? Você não pode repetir. E se são de 4 algarismos, o primeiro não pode ser o 0, tá bom? O primeiro não pode ser o 0. E o que você vai ter para responder isso daí? Você já vai ter aqui, ó, começa com 9, que fica 9 porque você já usou 1, 8, 7, vem sempre regredindo. Multiplicou tudo isso, você tem 4.536 números. Fechou? 5, tá? Mesma situação, de 3 algarismos existem, né? Quantos números pares, né? O que é par? Se ele está falando de um número par, galera, ele está mandando você lá para o final do número, não é na unidade. É lá que você vai ter que se preocupar, tá? Ou melhor, se preocupar 2 vezes, né? Porque a primeira ele já diz aqui, ó, 3 algarismos. E a segunda coisa tem que ser par, tá? Então você tem 2 leis. Você vai ter uma lei pro primeiro, que não pode começar com 0. E você vai ter uma lei pro último algarismo. O último algarismo só pode ser números pares, só pode terminar com 0, com 2, com 4, com 6, com 8, tá? Então, tá aqui, ó, por isso que aqui tem 5, ó. 0, 2, 6 e 8, como nós comentamos, tá aqui, ó, 5 algarismos, por isso que aqui, ó, agora vem o 5, ó, tá bom? Porque tem que terminar com número par. Ah, mas 5 é ímpar, cuidado, esse 5, ele não está dizendo a unidade 5, o algarismo 5, ele está dizendo a quantidade de 5 algarismos, né? Que essa quantidade de 5 algarismos pode ser aqui para você ver, ó. É o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, que eu acabei de comentar, fechou? Por isso que aqui fica 5. Beleza? Vamos lá. Agora é no ímpar, né? Continua sendo 5 lá no final, porque são 10 algarismos que nós temos, né? E 5 são ímpares, tá bom? Então, 450 tá aí para vocês. Quantidade de números pares e ímpares nessa situação são iguais. 450 números, tá bom? Ímpares de 3 algarismos, né? Distintos, olha aí, ó. Distintos, né? Já entra aí mais uma lei para você, tá bom? Como é que vai ficar isso aí? O que nós vamos ter, ó? Se eles têm que ser ímpares e distintos, olha aí, né? Você vai ter 8 vezes 8 vezes 5, tá bom? Né? Por que que você vai começar aí pelo número ímpar distinto, ó, né? Porque você vai ter que ter disposição desses números aqui, ó, né? Para fechar, ó, ímpares, né? 1, 3, 5, 7, opa, faltou 9 aqui para colocar. 1, 3, 5,
7 e 9, tá bom? E para você resolver, o que você vai ter então? Vai começar com 8 algarismos, né? Por que vai começar com 8 algarismos, né? Porque você não pode considerar, né, repetir aí, né? Então não pode considerar repetir, né? Aqui, ó, ele não está repetindo. Aqui começa com 8, né? Aqui você tem 5 possibilidades. E aí você faz a terceira, tá bom? Porque você obedece as duas leis. Você obedece a lei de não repetir, você obedece a lei dele ser ímpar, né? Você obedece a lei dele ser limpa. E fechando um meio, né? Se você vai estar usando um número aqui, né? Você vai ter os 10 aqui, tá bom? Vamos lá, seguindo. Pares de 3 algarismos distintos também, né? Pares de 3 algarismos distintos, tá bom? O que nós vamos ter? 328, tá? Ó, quantos números?